Neste vídeo eu vou estar explicando o que é a greve dos consumistas. E para isso eu vou começar explicando o que é um consumista. O consumista é um indivíduo que vai praticar o consumismo, que, bem, seria o consumo supérfluo das coisas que você de fato não precisa. A gente vê muito isso nos dias atuais, muito para, por exemplo, passar uma imagem de um status social mais avançado, mais elevado, né? Ou algo do tipo. A gente tem que entender como o consumismo está ligado à exploração. Historicamente, a exploração acontece através do reforço negativo e do reforço positivo, porque a elite sempre trata as massas como se fossem animais. Essa é que é a realidade. O reforço negativo está ligado a um emprego de violência, de coerção, de limitação, de restrição de direitos, de retirar a dignidade de um indivíduo a menos que ele se preste a alguma tarefa, normalmente sem receber uma espécie de recompensa ou remuneração devida para isso. Mas mesmo que ele recebesse, ainda assim deveria permanecer a liberdade individual. Por isso, um regime que usa a exploração através do reforço negativo é, por exemplo, o regime escravista, que aconteceu no Brasil, por exemplo, com negros escravizados, que também aconteceu na África, onde negros escravizaram outros negros, que aconteceu em várias outras culturas do mundo, onde um povo escravizou um outro povo que perdeu uma guerra, ou escravizou alguém porque tinha uma grande dívida, bem, ou algo do tipo. Atualmente nós estamos vivendo em um regime que também usa esse reforço negativo para explorar as pessoas, mas o novo chicote, por assim dizer, que é utilizado seria mais a ausência de poder econômico, né? A gente não tem nenhum tipo de direito ou dignidade universal que de fato é estendido a todos, entendeu? Existem sim auxílios para moradores de rua, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, mas não é algo que realmente conseguiu alcançar a todos, que realmente fez com que todos tivessem pelo menos o básico para sobreviver. E também existe a exploração que vem do reforço positivo, que seria explorar as pessoas através de uma recompensa. Bem, isso não é necessariamente errado. O problema é a forma como isso é feito. Quando você recebe o justo pelo seu trabalho e trabalha de certa forma com uma certa liberdade de escolha, isso pode ser visto como algo positivo. Mas imagine um indivíduo que, por exemplo, é coagido a um consumo exacerbado e desnecessário. Isso é o que acontece no capitalismo atual, onde aquilo que você tem determina o seu valor na sociedade e afeta diretamente o seu senso de autoestima e não só isso, a própria forma como você é tratado dentro da sociedade, né? Isso se enquadra, por exemplo, nas roupas que você tem dinheiro para comprar, no carro que você dirige, na casa em que você mora. É da natureza humana tratar as pessoas de maneira diferente de acordo com o que elas são por características externas, mas quando vemos isso ser explorado dentro de um sistema que usa isso para escravizar as massas, temos que conscientizar as pessoas a respeito disso. E agora vamos para explicar o que seria essa greve dos consumistas. A greve, normalmente, o tipo mais conhecido, é feito pela organização dos trabalhadores através de sindicatos ou de outras iniciativas que eles tenham para reivindicar determinados direitos ou reajustes, tanto na sua jornada de trabalho quanto em seu piso salarial, mas também em suas condições de trabalho, como um todo, por exemplo, questões relacionadas à segurança do trabalho,
tanto para diminuir a insalubridade quanto para recompensá-la adequadamente aos trabalhadores que se prestam a trabalhos perigosos, insalubres, etc. Bem, essas greves ocorrem no meio da produção, porque o capitalismo depende da produção e do consumo, seja de bens ou de serviços. É assim que a economia funciona. As greves que costumam ocorrer funcionam no meio da produção, entendeu? Então é quando os funcionários param de trabalhar, de prestar o serviço, isso vocês já conhecem. O problema é que é mais difícil fazer isso ocorre um dano maior na sociedade como um todo, né? Imagina um médico fazendo greve. Imagina, por exemplo, os caminhoneiros quando fizeram greve, quer dizer. Foi algo que parou o nosso país. Então é algo mais difícil de manter e que pode acarretar em consequências negativas para quem faz, porque tem profissões que sequer têm o direito de fazer greve, né? Acarreta em multa e coisa do tipo, porque são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Enfim, é por isso que é mais eficiente fazer uma greve no consumo e não na produção. A greve dos consumistas se trata de reduzir o consumo dentro do capitalismo para atingir fins específicos. Entenderam? E o fim específico é reivindicar o bem-estar social para todos. E agora que eu já expliquei o conceito fundamental, eu posso reduzir essa explicação a um objetivo que eu anotei, que é pressionar o capitalismo de forma não intervencionista para aumentar o bem-estar social. Esse é o objetivo da greve dos consumistas. O que é pressionar de forma não intervencionista? É não meter o Estado na economia. Não precisa de político, entendeu? Não precisa de forças armadas, não precisa de revolução igual fizeram no socialismo, pegaram em armas, tomaram. Não, não precisa colocar Estado no meio. Isso é, como podemos dizer, a própria economia se adaptando a um novo modo de consumo feito de forma espontânea pelas pessoas através de um processo de conscientização das massas e principalmente como eu posso dizer, conscientização individual, porque não necessariamente todos ou a maioria precisa aderir a isso. Você que está ouvindo precisa aderir, só isso. Metodologia. Enfim, quanto à metodologia para empregar, vamos para a primeira parte e a mais essencial. Diminuir ao máximo possível o apoio às empresas, iniciativas e afins que colaborem com a exploração do ser humano ou exploração exacerbada da natureza e que de uma forma qualquer firam os direitos humanos ou simplesmente também não compactuem com ações sociais voltadas para a caridade no espírito de fraternidade universal, por assim dizer. Vamos lá. Vamos dar um detalhamento sobre isso. Para implementar essa metodologia e alcançar o objetivo, é necessário diminuir o consumo dos bens e serviços das empresas e iniciativas, ou seja, diminuir o consumo dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas que não estão alinhadas a esse objetivo principal, né, que é de aumentar o bem-estar social, e diminuir de todas as formas possíveis o apoio ao marketing, ou seja, a publicidade que essas mesmas empresas que não estão alinhadas com esse objetivo possuem. Então, para pressionar o capitalismo de uma forma não intervencionista, a primeira coisa a fazer é diminuir o apoio às empresas que não apoiam o objetivo, que é o bem-estar social. E isso é feito através de não consumir produtos e serviços dessas empresas, entendeu? Você já está fazendo muito só com isso. E, por exemplo, não apoiar o marketing dessas empresas, a publicidade dessas empresas. Se você segue um influencer que divulga uma empresa que não está alinhada com esse objetivo de bem-estar social, o que deve ser feito? Você deve parar de seguir esse influencer. Entendeu? Por quê? Porque dessa maneira você está cortando ainda mais a produtividade dessa empresa.
porque ela não está produzindo bem-estar social, ela está produzindo exploração. Então, é um tipo de cancelamento capitalista. Entendeu? Vou aqui dar um exemplo. Você vai parar de comprar produtos e serviços de empresas, por exemplo, que implementam a jornada 6x1, que todo mundo sabe que é abusivo, não é novidade para ninguém, que pagam esse salário mínimo incompatível com a economia, não é verdade? Qual que é o salário mínimo compatível com a economia? É o salário mínimo que é calculado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, ou DIESE. Esse departamento calculou um salário mínimo compatível com a economia atual, ou seja, que sirva para um indivíduo sustentar a si e a sua família com dignidade, que tem um valor aproximado de R$ 6.500. Então, você não deve comprar produtos e serviços de uma empresa que mantém a escala 6x1 e que paga um salário incompatível com o calculado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O que mais? Você não deve comprar produtos e serviços de empresas que tenham um histórico de intolerância, crimes de ódio, por exemplo, racismo, esse tipo de coisa. Isso já é mais comum, as pessoas já estão cancelando esse tipo de empresa, tanto que todas elas prestam contas sobre isso. Então a gente tem que expandir isso. Isso aqui é uma expansão dessa prestação de contas para a sociedade. E você também não deve consumir os produtos e serviços de empresas que não fazem um desenvolvimento sustentável, um capitalismo sustentável. Se a empresa causa danos desmedidos, desmoderados e principalmente irremediáveis à natureza, você não deve apoiar ela. Então pare de consumir seus bens e serviços e pare de apoiar a publicidade dessa empresa de qualquer forma que seja. Não dê visualização para essa empresa, não dê apoio para quem divulga essa empresa. Seja outra empresa de marketing, da mídia, um canal de televisão, do YouTube, seja um influencer do Instagram, de qualquer rede social. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto. Paralelamente, devemos fornecer maior incentivo às empresas e iniciativas que colaborem com o bem-estar social, com o desenvolvimento humano em relação ao fornecimento de educação, cultura, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da sociedade como um todo, com o desenvolvimento do capitalismo sustentável e, é claro, empresas que têm políticas sociais voltadas para a caridade, essa tal fraternidade universal que eu estou falando. E, principalmente, devemos apoiar as empresas que fazem isso em âmbito nacional. Se for para apoiar uma empresa, primeiramente, vamos apoiar as empresas nacionais, que seguem a nossa ideologia de bem-estar social. Então, deixa eu ver. E é claro, sem pagar valores injustos. A gente tem que ter ciência de que sim, produzir o bem-estar social acarreta mais gastos para a empresa. Entendeu? Mas uma empresa, ela deve prestar os seus serviços de uma maneira sustentável e que respeite a dignidade humana. Então, nós devemos apoiar as empresas que, apesar de seguir essa metodologia, mantenham um valor justo. Por quê? Porque nós não temos que bancar a ganância dos outros. O empresário, ele não é melhor do que você nem eu, ele não é Deus, ele só tem uma função diferente na sociedade. Alguns trabalham na empresa, outros administram a empresa, outros criam a empresa. O empresário cria, ele deve tirar o seu sustento disso. Mas nós não temos que nos sentir coagidos a deixar ele bilionário, milionário, às custas da miséria de muitos. Ou, por exemplo, da exploração indevida da natureza. E o planeta, de certa forma, é um recurso de todos, então sim, deve ser utilizado para o bem-estar social. Aqui um exemplo de empresa que deve ser apoiada. Empresas que paguem o salário mínimo ideal divulgado
pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que atualmente é um valor aproximado de R$ 6.500. Isso aqui eu não tirei da minha cabeça não, eu estou citando a fonte. Podem ir lá pesquisar. Que adotem as escalas de trabalho mais socialmente benéficas, como a escala 5x2. Então aqui você vê a nossa escala de trabalho atual normalmente, para quem é 6x1, 44 horas semanais, 8 horas por dia durante 5 dias, mais 4 horas final de semana. Aqui a gente corta 4 horas dessa jornada de trabalho, pelo menos, e já dá um dia de folga. Para você pode não parecer muita coisa, para quem trabalha carregando peso aí em fábrica, entendeu? E em indústria, trabalha carregando cimento, obra, qualquer coisa, até mesmo repositor de mercado, carrega fardo pesado, é um descanso muito bom. Porque um dia só a pessoa nem descansa o corpo. E aqui eu tô falando só do descanso mínimo para a pessoa ter saúde. E o direito que esse indivíduo tem a lazer. É um ser humano, merece o direito a lazer. Então, uma escala 5x2 não vai quebrar nossa economia. Não vai, entendeu? Vai apenas restaurar a dignidade humana de quem trabalha na escala 6x1. Por quê? Porque é uma escala exaustiva e exploratória. Se você quiser saber mais sobre por que a escala 6x1 deve ser abolida, você pode pesquisar aí, pelo movimento que quer abolir isso. É o que mais está em alta hoje em dia. Deixa eu ver. Empresas que tenham ações sociais, né? Empresas que façam ações sociais voltadas para a caridade, voltadas para o desenvolvimento humano, porque no Brasil, por exemplo, a nossa educação não presta. Tem empresa aí que está tentando financiar de forma privada coisas para capacitação de funcionários, sabe? Cursos de inglês, porque eles precisam de mão de obra especializada e não tem no Brasil. E também deve-se tomar cuidado com empresas que recebem benefícios fiscais do governo por como eu posso dizer, fingirem, né, praticamente, que fazem caridade, né, que são voltadas aí para o desenvolvimento da sociedade. Porque o que acontece? Acredito que isso é mais utilizado em sistemas gringos de outros países, que é o seguinte: a empresa vem, recebe o benefício fiscal por afirmar que está fazendo uma ação social, só que ela cria a própria fundação, a própria ONG, para onde o dinheiro vai ser doado, e deixa o dinheiro parado lá, e desse dinheiro que ela deixa lá, ela só doa 5%. 5%. O resto ela deixa parado, e teoricamente é um patrimônio que ainda está na mão do dono e não chegou na sociedade. Qual que é o problema disso? Pega o nosso exemplo: a gente que trabalha está pagando 40% do nosso salário de imposto. Aí o empresário que ganha mais do que a gente vai pagar menos imposto sobre o pretexto de fazer caridade, e na hora ele dá apenas o que? 5% do valor indicado para ele. Indicado por ele para fazer caridade, sendo que o incentivo fiscal que ele está recebendo provavelmente tem a ver até com o valor que está sendo doado. Então é uma forma de burlar o sistema. É falta de ética. É um crime? Não é um crime. É antiético? É antiético. E ponto final. Ponto final. Então, as empresas que estão trabalhando com a jornada de trabalho decente, pelo menos uma jornada de trabalho 5x2, que eu já expliquei aqui que não vai quebrar a empresa, só vai parar de quebrar o funcionário, por assim dizer, fisicamente. Empresas que pagam um salário mais alinhado, com salário compatível com a economia. Empresas que trabalham para o desenvolvimento de uma consciência social inclusiva, né, de incluir todos, de tratar com igualdade. A empresa que está voltada para a cota, para ter o funcionário negro, funcionário indígena, para ter a mulher trabalhando também, entendeu? Essas empresas devem ser apoiadas, entendeu? Essas empresas devem ser apoiadas. E como nós vamos apoiar essas empresas? Vamos passar a consumir os seus produtos e serviços, entendeu? Em detrimento das empresas que não seguem a nossa ideologia, vamos consumir os produtos e serviços das empresas que estão alinhadas com o nosso objetivo. É claro, de maneira justa. Não vamos aceitar preços abusivos só porque seguem a nossa ideologia.
Vamos lá. Considerações sobre o que esperar da economia com a implementação dessa metodologia. À primeira vista, muitas pessoas podem sentir medo, pensando que, por exemplo, a economia vai ser arruinada por algo assim ou vai simplesmente regredir, o que não é o caso. Não é o caso. Primeiro porque as empresas não vão falir porque a gente só está consumindo de empresas socialmente responsáveis. Elas vão se adaptar. Se a gente exigir uma escala decente, eles vão se adaptar a isso. Se a gente exigir salários dignos para o trabalhador, eles vão se adaptar a isso. Se não o fizerem, uma empresa com um gestor mais competente fará isso para receber esse lucro que elas vão perder. Porque se você não está disposto a fazer o que é necessário, alguém está. Esse é o ponto. Então, enquanto uma empresa tem seu lucro reduzido, a outra vai ter seu lucro aumentado e vai poder expandir e vai gerar mais empregos. Então não vai ter uma situação de desemprego causada por isso aqui. Com o aumento do poder econômico do brasileiro, você vê que a economia vai girar mais. Produtos e serviços serão mais consumidos dentro do território nacional. O PIB é o Produto Interno Bruto, soma dos produtos e serviços produzidos pipipipopopó. Então o que acontece? A gente vai fortalecer a nossa economia. Esse é o ponto. Considerações sobre o que fazer com o dinheiro poupado através da diminuição do consumismo, pelo menos inicialmente, enquanto provavelmente poucas empresas vão estar aí se adequando a essas novas exigências que vêm de um ponto de consciência superior, que visa o bem-estar social. O que fazer com esse dinheiro? Primeiro, não adianta você deixar de consumir bens e produtos de uma empresa que não está alinhada com essa ideologia e você comprar ações dessa empresa. Primeiro, porque você vai perder dinheiro, porque a ação dessa empresa vai baixar. Porque vamos parar de consumir. Se não se adequar, vamos parar de consumir. Segundo, porque você está indo contra a sua própria ideologia. Então, o que fazer com esse dinheiro? Eu aconselho procurar uma reserva de valor confiável. Por exemplo, tem alternativas hoje em dia como o Bitcoin. Então, ao mesmo tempo que você está tirando o dinheiro dos exploradores, você está aumentando seu poder econômico através da reserva, a reserva de valor. Porque se você deixar o seu dinheiro parado, a inflação leva ele. Então, sim, você tem que procurar um investimento onde você possa manter o valor do seu patrimônio. E você percebe que enquanto você reserva o seu patrimônio, você o conserva para aproveitar futuras oportunidades. Quando você vê uma empresa que se alinha com esse objetivo, que tem um projeto viável, você pode comprar ações dela e você vai estar aí aumentando seu patrimônio, aproveitando a situação atual da economia em relação à situação social causada por essa nova ideologia. Mais uma consideração, deixa eu ver. Acredito que eu já expus os pontos mais importantes e agora só resta falar mesmo sobre a divulgação desse conteúdo que é de suma importância. Você não precisa virar uma testemunha de Jeová para poder divulgar isso aqui, não precisa bater de porta em porta, entregar panfleto, entendeu? Não precisa, não é necessário. Também não é necessário se envolver em grandes debates e tentar convencer os outros. Isso aqui é para quem está numa consciência de preocupação social, preocupação com o próximo e até com o futuro, porque o capitalismo tem um desenvolvimento aí que está, de certa forma, destruindo o meio ambiente, o que afeta todos. Então, aqui você só precisa fazer a sua parte. O principal é você dar o exemplo. Você não pode deixar de seguir isso aqui porque o coleguinha aí não está seguindo. Não é para você olhar para o lado. Olha para o seu umbigo e faz a sua parte. Você só precisa seguir isso aqui. E você, se não puder, não precisa cortar totalmente o consumo em relação a essas empresas que não seguem essa ideologia. Você pode só reduzir ao máximo. E é claro, essa greve de consumo é relacionada ao supérfluo. O essencial você tem que consumir. Independente
da empresa seguir essa ideologia ou não. Se só tiver empresa que não segue essa ideologia, que forneça os serviços básicos como moradia, alimentação, eletricidade, água e etc., você vai ter que consumir isso, porque é necessário. Dependendo de como seja a sua rotina, você vai precisar também do veículo, meio de transporte. Hoje em dia todo mundo precisa da internet, verdade seja dita. Então, é claro, você vai parar de consumir o excesso, porque o consumismo é o excesso, não é o essencial. Você vai parar com aquele salgadinho desnecessário da empresa que não segue a ideologia, com refrigerante desnecessário da empresa que não segue a ideologia. Se não puder parar o consumo totalmente, porque você gosta muito, reduza ao máximo. Se você compra todo dia, compra um fim de semana só. Isso aí já ajuda muito, óbvio que ajuda. Você já diminuiu 7 vezes o seu consumo. A roupa muito cara que você compra para parecer melhor do que os outros também não é necessário. Compre uma roupa simples e se vista com elegância. Não precisa ser caro, só precisa ter bom gosto, entendeu? E é isso, essa é a consideração, para ninguém ficar pensando aqui que eu tô querendo que vocês parem de comprar de tudo. Óbvio que não, isso é impossível. É para parar de consumir o excesso das empresas que não estão alinhadas com o que a gente pensa. Porque você pode sim até voltar a ser consumista se as empresas estiverem alinhadas aqui com essa ideologia, porque de certa forma você está apoiando o crescimento do bem-estar social, porque essas empresas vão gerar mais empregos, e esses empregos não são empregos criados para exploração, eles criam bem-estar social, criam, às vezes, essas empresas também podem criar tecnologia, desenvolver a ciência, praticar a caridade, é claro, vão trabalhar de fato para o desenvolvimento da sociedade. E voltando ao ponto da divulgação do material, o método para divulgar isso aqui é muito simples, você só precisa postar. Coloca aí nos seus status, no seu stories, coloca o link, um breve resumo, ou só o título aqui do vídeo, que é Greve dos Consumistas, entendeu? E as pessoas que se interessam por sociologia, por essa pauta social, econômica, pela mudança da sociedade, vão assistir o vídeo por conta própria. E se elas realmente estiverem comprometidas com o desenvolvimento social, elas por conta própria vão compartilhar. Então você não precisa mandar isso aqui em privado de ninguém, em grupo, não precisa ficar tentando convencer as pessoas, não faça isso. Faça a sua parte, siga essa ideologia, dê o exemplo independente do que os outros fizerem, faça a sua parte para divulgar na sua rede social, no seu status, stories, não precisa ser nada permanente, sem ficar flodando o privado das pessoas, os chats que não são feitos para isso, entendeu? Os grupos que não são feitos para isso. E já é o suficiente. Se eu precisar me aprofundar mais nesse tema, trazer exemplos de empresas que vocês podem apoiar, ou que vocês devem parar de apoiar, eu vou trazer futuramente em próximos vídeos e posso, dependendo da dúvida, tirar aqui nos comentários. É isso, obrigado por assistir.